Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Ou pelo menos ele deveria avisar, né, gente? Muitos de vocês estão reclamando para mim que o YouTube não está notificando quando chega vídeo novo aqui no canal. Então vou dar uma dica para vocês. Lá no meu story do Instagram, eu sempre publico quando tem vídeo novo aqui no canal. Então dá uma olhadinha por lá porque eu sempre aviso, tá? Ah, e se você não tem Instagram, esse mês eu tô publicando vídeo todos os dias até o dia 25. Seja de manhã ou seja à noite, vai ter vídeo novo todo dia. E quando acabar essa quinzena criminal aí, eu vou publicar vídeos todas as segundas e quartas-feiras. Então dá uma olhada nesses dias aí no canal porque sempre vai ter vídeo novo. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Tiffany Ann Cole nasceu em 3 de dezembro de 81. Ela nasceu em Charleston, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Seus pais se chamavam Shirley e David Duncan e se divorciaram quando Tiffany ainda era bem novinha. Isso afetou bastante a infância dela, porque os pais da garota optaram por uma guarda compartilhada, e mais tarde Tiffany revelou que isso fez com que ela se sentisse deslocada. Ela não sentia que tinha um lar, pois ficava de tempos em tempos mudando de casa, oscilando entre morar com seu pai e morar com a sua mãe. Quando ela estava com sua mãe, ela sentia que tinha que ser adulta para cuidar de seus irmãos mais novos. Isso fez com que Tiffany assumisse desde muito pequena a grandes responsabilidades. Quando Shirley, a mãe da Tiffany, arrumou um padrasto para ela, as coisas só pioraram, porque esse homem era violento e abusivo, principalmente como o irmão mais novo da Tiffany, e não eram raras as vezes em que ela tinha que defendê-lo das surras daquele homem. Além disso, a Tiffany testemunhou por mais de uma vez seu padrasto agredindo os animais da família. Teve até um episódio onde ele jogou o cachorrinho da família na parede com tanta força que quebrou o pescoço do animalzinho. Eu imagino que você deve estar se perguntando agora, se a vida na casa da mãe era um inferno, por que a Tiffany não optou por ficar com seu pai, por morar só com ele mesmo? Então, gente, como eu disse para vocês, a guarda era compartilhada, mas a Tiffany preferia ficar na casa da sua mãe, porque nos momentos em que ficava com seu pai, ele abusava sexualmente dela. Então, mesmo com um padrasto abusivo dentro de casa, ela preferia ficar com a sua mãe. Vamos combinar que essa menina estava basicamente entre a cruz e a espada, né, gente? Embora tudo isso estivesse acontecendo no plano de fundo, Tiffany tentava levar uma vida mais normal possível. Ela tirava boas notas na escola, tocava flauta e também chegou a ser líder de torcida do time da escola. A Tiffany tentou pedir ajuda para sua mãe, relatando sobre os abusos do pai e também sobre a violência do padrasto, mas a mãe da jovem simplesmente não acreditava nela. Então, quando Tiffany tinha por volta de 16 anos, ela resolveu fugir de casa. Nesse período, Tiffany se envolveu com muitos caras ruins e acabou conhecendo o mundo das drogas. Ela passou por vários relacionamentos tóxicos e abusivos e encontrava consolo no álcool e nas drogas. Tiffany voltou a morar com sua mãe quando descobriu que seu pai estava com câncer em fase terminal. Isso aconteceu porque o seu pai se mudou para a casa de sua mãe e Shirley, mãe da Tiffany, pediu ajuda à filha para cuidar de seu pai. Esse evento também foi muito traumático para a jovem. Ela havia sido abusada inúmeras vezes pelo seu pai biológico. E agora estava ali cuidando dele, dando banho nele, dando comida e estando ao lado dele até os seus últimos minutos de vida. Foi nessa época que a Tiffany conheceu um casal mais velho. Se tratavam de Carol Sumner e James Reginald Sumner. Eles eram vizinhos e também amigos do pai biológico da Tiffany. O casal estava a par da situação de David e sabiam também que a Tiffany estava ali para cuidar de seu pai. Então eles se aproximaram bastante da garota e deram bastante apoio e carinho a ela. Eles a tratavam como uma verdadeira filha. A história do casal era como um filme, ou como um verdadeiro livro de romance. Carol e James se conheceram na escola e namoraram até os 16 anos. Depois disso, cada um seguiu o seu caminho e se casaram com pessoas diferentes. James trabalhava na Marinha dos Estados Unidos e passava vários dias viajando.
Isso fez com que seu primeiro casamento não fosse para frente, e logo James estava divorciado e livre para encontrar Carol, que também havia acabado de sair de um relacionamento no qual seu ex-marido era muito abusivo. Diferentemente de James, Carol teve 2 filhos durante o seu casamento. Quando a Carol formalizou a separação, o ex-marido dela foi até a sua casa e disparou 7 vezes contra ela. Em seguida, ele fugiu com seu veículo e quando já estava longe da cena do crime, ele disparou contra sua própria cabeça, colocando um fim instantâneo em sua vida. Surpreendentemente, a Carol sobreviveu aos disparos. Ela teve que passar por uma transfusão sanguínea e quando a gente pensa que nada mais pode dar errado, logo após receber o sangue, os médicos descobrem que o sangue que a Carol recebeu estava infectado com hepatite C. E com isso, a Carol teve que iniciar um tratamento intensivo com vários antivirais de ação direta. Naquela época, os medicamentos eram muito mais fortes e menos estáveis, e isso forçava muito os rins e também o fígado, o que fez com que Carol desenvolvesse um câncer no fígado. Talvez muitas pessoas tivessem desistido depois de passar por tudo que a Carol passou, mas ela não. Ela estava determinada a viver e seguiu com o tratamento até conseguir vencer essa doença. Em seguida, ela arrumou um trabalho em um telemarketing de uma rede de TV a cabo. O que ela não imaginava era que em um dia aleatório, ela atenderia a chamada de James, seu antigo amor de infância. Quando James se identificou na chamada, ela imediatamente se lembrou dele e tratou de lembrá-lo de quem ela era também. Eles passaram horas naquele telefone e trataram logo de marcar um encontro. Fazia 35 anos desde a última vez que eles se viram, e aquilo era muito empolgante para os dois, tanto que eles se casaram no mesmo ano em que se reencontraram, e logo foram morar juntos em uma casa em Charleston, na Carolina do Sul. E foi nesse momento que a história deles cruzou com a da Tiffany e a do pai dela. Agora vocês conseguem entender o porquê que o casal apoiava tanto a Tiffany, né, gente? Uma pessoa com o histórico da Carol tende a ser realmente muito empática, principalmente porque ela também já havia lutado contra um câncer. O casal também era muito próximo de sua própria família, principalmente da filha de Carol, que se chamava Rhonda, e também morava em Charleston. Rhonda visitava sua mãe com bastante frequência, e elas também se falavam por telefone todos os dias. Em fevereiro de 2005, o casal resolveu se mudar para Jacksonville, na Flórida. Eles estavam bem debilitados de saúde. James tinha diabetes e Carol também fazia quimioterapias anuais para combater o retorno do câncer, que segundo os médicos havia sim possibilidade de voltar, ou até mesmo se estabelecer em outros órgãos. E por conta disso ela fazia um tipo de quimioterapia anual. Eu não entendo muito sobre isso, gente, mas foi basicamente isso que eu li em alguns noticiários. Se alguém que estiver aqui assistindo for da área da saúde e quiser dar alguns detalhes pra gente sobre esse tipo de tratamento aqui nos comentários, eu vou adorar saber mais. O James e a Carol optaram por não levar o carro, eles comprariam outro chegando em Jacksonville, então eles colocaram à venda. A Tiffany demonstrou interesse imediato em comprar. O problema é que ela não tinha o dinheiro na época, então James e Carol ofertaram para que ela pagasse em pequenas parcelas mensais. Eles gostavam muito da Tiffany e queriam ajudá-la de alguma forma. Eles também disseram que caso a jovem fosse para a Flórida para procurar por eles, que ela seria bem-vinda em sua casa. Bom, o casal se mudou para Jacksonville e a Tiffany continuou cuidando de seu pai, até que em maio de 2005, Tiffany conheceu Michael Jackson. Michael James Jackson, para ser mais exato. Tiffany conheceu Michael quando estava em uma pequena viagem com suas amigas. Eles se encontraram no saguão do hotel enquanto Michael fazia seu check-in, e eles se deram muito bem logo de cara e acabaram passando a viagem inteira juntos, e continuaram se vendo após a viagem. No entanto, não era como se fosse um namoro. Estava mais para encontros casuais, eles se curtiam e gostavam de estar juntos, mas não estavam preparados para assumir um relacionamento sério, sabe? Algumas semanas depois, o Michael mencionou para Tiffany que queria visitar seu amigo Alan Wade, que morava em Jacksonville, na Flórida, e ele convida a Tiffany para ir com ele. Ela aceita de imediato e diz que eles podiam ficar na casa do James e da Carol. Então ela liga para o casal e pergunta se teria problema dela ir com seu amigo para lá e ficar na casa deles. A Carol e o James, obviamente, disseram que eles poderiam ir sim e queriam adorar recebê-los. E foi bem assim que aconteceu, tá?
Assim que eles chegaram em Jacksonville, a Carol e o James foram super receptivos com o Michael e com a Tiffany. Carol e James prepararam um ótimo café para os dois, e os quatro ficaram ali batendo papo. E foi durante essa conversa que o James disse que eles obtiveram um lucro fantástico com a venda da casa de Charleston. A Carol completou a fala do marido, dizendo que após eles comprarem a casa de Jacksonville, ainda havia sobrado cerca de $100 mil em sua conta corrente. Os olhos do Michael brilharam ao ouvir sobre esses valores, e ali mesmo, durante aquela conversa, começou a arquitetar um plano diabólico em sua cabeça. Ele queria aquele dinheiro, e sabia que Carol e James seriam as vítimas perfeitas por conta da vulnerabilidade do casal. Assim que foram para o quarto, Michael contou seu plano para Tiffany, e ela achou uma ótima ideia. Eles passaram o resto dos dias que ficaram hospedados na casa do James e da Carol, observando os objetos de valor. Era óbvio que eles queriam os $100 mil, mas também queriam tudo que fosse de valor daquela casa. E nas semanas seguintes, após a estadia na casa do casal, Michael começou a bolar um plano maligno. Inicialmente, o plano seria apenas roubar as coisas de valor da casa e o dinheiro da conta do casal e mantê-los amarrados em algum cômodo da casa. Mas logo esse plano evoluiu para algo bem mais obscuro. Michael disse para Tiffany que dessa maneira não daria certo e que eles precisavam pôr um fim na vida do James e também da Carol. Ele disse também que eles precisariam de ajuda para executar esse plano. Então ele decidiu chamar mais 2 amigos para participar desse crime horrível. Os cúmplices seriam Alan Wade e Bruce Nixon. Enquanto Alan Wade sabia todos os detalhes do plano, Bruce Nixon não sabia sobre o assassinato. Ele imaginava que seria apenas um roubo, o que já é ruim, né, gente? Mas é menos pior do que matar alguém. Eles marcaram de realizar o roubo em 8 de julho de 2005, e alguns dias antes dessa data, eles compraram fitas, cordas, pás e algumas ferramentas, além de sacos plásticos e uma arma de brinquedo. Tiffany também alugou um carro para tentar despistar. Ela achou que seria mais difícil vincular o veículo a ela por ser um veículo alugado, o que é uma grande besteira, tendo em vista que as locadoras guardam todos os dados do locatário junto com as datas que o veículo foi utilizado. No dia 6 de julho, o grupo foi até uma reserva florestal que ficava próximo à fronteira do estado da Geórgia e cavaram uma cova com 1,80 m de profundidade. Essa cova seria onde eles jogariam James e Carol. E eu acredito que nesse ponto, o Bruce já estava sabendo das verdadeiras intenções que eles estavam para o casal. No início da noite do dia 8 de julho, o grupo vai até a frente da casa de James e Carol e a Tiffany disse a eles que o casal era muito bonzinho e que provavelmente estaria disposto a ajudar qualquer um que batesse em sua porta. Então o plano seria esse. O Bruce e o Alan bateriam na porta do casal pedindo ajuda, e tentando ganhar a confiança dos dois, eles basicamente se aproveitariam da bondade do casal. Então Alan e Bruce vão até a porta do casal, batem na porta e quem atende é a Carol. Eles inventam uma história dizendo que o carro havia quebrado e o celular deles descarregado, e pediram para usar o telefone da Carol. Ela obviamente aceitou ajudar os dois e os convidou para entrar. Eles então usam o telefone para ligar para Carol e para o Michael, como um sinal de que conseguiram entrar. Assim que desligam o telefone, eles puxam a arma de brinquedo de seus bolsos para intimidar o casal. A arma era daquelas bem realistas, sabe? Eles então dizem ao casal para obedecerem para que eles não tenham que machucá-los. James e Carol ficaram aterrorizados. Carol já havia tomado 7 tiros antes de seu ex-marido e não queria repetir essa experiência. E o James estava bastante debilitado. Eles não tinham como se defender, então eles apenas acataram a todas as ordens do Alan, esperando que se eles fizessem tudo o que os bandidos queriam, eles conseguiriam sair dessa. O Bruce e o Alan utilizaram as fitas para amarrar as mãos e os pés, tanto do James quanto da Carol, além de tapar a boca dos dois e também os olhos. Em seguida, Michael entrou na casa e foi recolhendo todos os itens de valor que ele já havia pré-selecionado na época em que ficou hospedado na casa do casal. Ele também pegou todos os cartões bancários e os documentos financeiros. Afinal, o grande prêmio era os $100 mil que o casal tinha na conta. Depois de recolher tudo, eles levaram o casal até a garagem e colocaram os dois no porta-malas de seu próprio carro. O Bruce e o Alan assumiram esse carro, enquanto Michael voltou para o carro que havia levado eles até lá, o carro que a Tiffany tinha locado.
Tiffany estava esperando ele com o motor ligado. A Tiffany não entrou na casa em momento algum, pelo menos foi isso que eles relataram posteriormente. Com isso, o grupo, que estava em 2 carros diferentes, pegou a rodovia em direção à Geórgia. Eles foram até a floresta onde eles tinham cavado aquela cova alguns dias atrás. Logo que eles chegaram, ao abrir o porta-malas do carro, James e Carol foram vistos abraçados e rezando, como se estivesse um confortando o outro, e ambos esperando pelo pior, mas acreditando em um milagre. Eles tinham afrouxado as amarras durante o trajeto, mas o fato de estarem mais soltos do que quando foram colocados no porta-malas não assustou o grupo, porque eles estavam em maior número e sabiam que os dois não tentariam nada. Aliás, eles sequer teriam forças para isso, porque os dois estavam aterrorizados e muito enfraquecidos. É bastante perturbador pensar no tanto que o James e que a Carol ficaram surpresos ao perceber que o Michael e a Tiffany estavam participando daquele ataque. Isso porque eles cuidaram da Tiffany como se fosse uma filha para eles. Eles a acolheram e amaram como se fosse sua própria filha. Não deve ter sido nada fácil serem traídos daquela maneira. Os dois foram posicionados ao lado da cova e Michael começou a gritar com eles e ameaçá-los. Ele queria que os dois falassem as senhas dos cartões bancários, com todos os códigos de segurança. James não hesitou e cedeu tudo o que estava sendo pedido, porque imaginava que se ele cumprisse todas as ordens dadas, os dois teriam a chance de sair com vida dessa situação. Bom, apesar de entregar tudo o que estava sendo solicitado, James estava bastante equivocado sobre o destino preparado para os dois. Assim que conseguiram o que queriam, James e Carol foram jogados na cova aberta e, apesar dos gritos suplicando por piedade e misericórdia, Alan e Michael iniciaram o trabalho braçal de jogar terra na cova. A gente pode imaginar que abrir uma cova com uma pá é um trabalho bastante demorado e também cansativo, na mesma proporção que devolver toda aquela terra ao buraco e cobri-lo também leva muito tempo e esforço. Eu estou dizendo isso porque não foram alguns segundos, mas sim vários minutos para concluir essa tarefa, e por conta disso, todos ali tiveram tempo mais que o suficiente para mudar de ideia, para se arrepender do que estavam fazendo, para desistir, mas ninguém abriu a boca para nada. Inclusive, por todo o tempo que corria, Tiffany assistia tudo inerte e calada. Assim que terminaram o serviço, o grupo fugiu do local, e alguns quilômetros mais à frente, eles limparam o veículo e o abandonaram. O grupo então passou para o carro alugado e voltou para roubar o que fosse possível que ainda tivesse sobrado por lá. Com tudo isso, poucas horas após o terrível falecimento de Carol e James, o grupo estava vendendo as joias, câmeras, computadores e até mesmo alguns móveis da casa, além de passar por diversos caixas eletrônicos pela cidade, sacando o máximo de dinheiro que conseguissem das contas bancárias do casal. E como se não bastasse tudo isso, eles alugaram também uma limusine para fazer uma festa e celebrar juntos. É muito bizarro olhar as fotos deles se divertindo, porque a impressão que dá é que eles acabaram de ganhar na Mega da Virada, e não que tinham acabado de tirar a vida de um casal de pessoas inocentes. Eles enterraram o casal vivo e alugaram uma limusine para comemorar. A filha da Carol, chamada Rhonda, foi a primeira a perceber que tinha algo bastante errado com a sua mãe. Elas se falavam todos os dias por ligações telefônicas, e quando uma delas estava ocupada e não conseguia atender a ligação, poucas horas depois uma ligação de retorno era feita para tranquilizar a outra. No mínimo, elas trocavam mensagens informando em qual horário estariam disponíveis para atender a ligação. Com isso, após 24 horas sem conseguir contato com sua mãe, a Rhonda tinha certeza que algo terrível tinha acontecido. Ela então pegou a estrada e rapidamente chegou em Jacksonville para verificar o que estava acontecendo. Logo que chegou na casa, ela percebeu que o carro não estava na garagem, mas a porta estava destrancada. Dentro da residência, ela percebeu que a medicação de James estava em uma mesinha. Ele nunca saía sem sua medicação. Ele era diabético e seus remédios eram seus companheiros infalíveis. As desconfianças de Rhonda se confirmaram assim que ela encontrou o celular de Carol em uma escrivaninha. Realmente alguma coisa tinha acontecido e ela queria saber o que poderia ser. Ela então aciona a polícia e assim que os policiais chegam, eles percebem que aquela é uma possível cena de roubo, por conta da disposição de todos os objetos. Os policiais são treinados para identificar uma cena original ou uma cena montada, e eles logo perceberam que alguma coisa tinha acontecido naquela casa.
Eles então começam a investigar, e a primeira coisa a ser feita era o rastreamento do veículo. Afinal de contas, ele não estava na garagem, e rastrear um carro não é tão difícil e poderia ser bastante útil. Na verdade, não demorou muito para eles encontrarem o carro do casal, que havia sido deixado na beira da estrada e a essa altura já tinha sido reportado às autoridades. Quando verificaram o carro abandonado na beira da estrada, os policiais ficaram bastante preocupados e passaram a presumir que algo mais sério poderia ter acontecido. No dia 12 de julho, as autoridades emitem um alerta geral e também fizeram a divulgação do desaparecimento do casal, publicando informações e fotos dos dois. Na tarde daquele mesmo dia, as autoridades recebem um telefonema dizendo que era o James falando e que estava tudo bem com os dois. Eles tinham decidido passar uns dias em uma outra cidade para tomar novos ares. O que deixou a polícia desconfiada é que James tinha mais de 60 anos de idade e a voz da pessoa ao telefone parecia ser de um homem jovem. Bom, nós já sabemos que esse rapaz era ninguém menos que o Michael, que estava fingindo ser o James, mas a polícia não sabia quem era o Michael. Ele informou à polícia que estava entrando em contato porque seu vizinho tinha ligado para ele informando que alguém roubou seu carro e que a polícia encontrou o veículo abandonado na beira da estrada. É evidente que, além de mentiroso, Michael era um tremendo pateta, porque achava que conseguiria enganar as autoridades fingindo ser James. As autoridades já sabiam que a pessoa ao telefone não era quem estava fingindo ser, mas deixaram o rapaz falando e também fingiram que estavam acreditando. Na verdade, eles queriam colher o máximo de informações possíveis. Eles então perguntaram em qual hotel ele estava hospedado. Michael disse um nome qualquer e rapidamente as autoridades souberam que tanto a cidade que ele disse que tinha ido viajar, quanto o hotel eram fictícios. Eles então pedem para falar com a Carol e uma mulher atende o telefone. Diz que queria viajar porque estava cansada. E também já sabemos quem é que estava no telefone, né, gente? Era a Tiffany. Bom, as autoridades estavam certas de que esses dois ao telefone eram os envolvidos no desaparecimento de James e Carol, mas ainda assim entraram em contato com a Honda, que automaticamente confirma que aquelas pessoas ao telefone não eram seus pais. As autoridades então solicitam a quebra do sigilo telefônico para a companhia responsável pelo número do celular que fez a chamada. A companhia passou todas as informações de cadastro daquele número de celular. Nesse meio tempo, os investigadores analisam o extrato da conta corrente do casal e percebem os diversos saques em dinheiro. Eles então solicitam cópias das filmagens das câmeras de segurança dos caixas eletrônicos e descobrem o Michael fazendo saques com o cartão do James. Acontece que pelas filmagens é possível observar que o jovem sai de um Mazda que foi estacionado em frente ao caixa eletrônico, e então as autoridades começam a vasculhar e procurar por informações sobre aquele veículo. Essas buscas são impulsionadas quando chega o relatório da companhia de telefones, no qual aparecem todas as ligações feitas com aquele número de celular. Uma dessas ligações foi feita para uma locadora de veículos. Os investigadores então ligam para lá e pedem todas as informações disponíveis em relação a uma locação que foi feita utilizando como telefone de cadastro o número de telefone do celular da pessoa que ligou para a delegacia, se passando por James. Não demora nem 3 minutos para o gerente da loja responder que com aquelas informações foi alugado um Mazda prata, que coincide com o veículo flagrado pelas câmeras de segurança do caixa eletrônico. Entretanto, a pessoa flagrada fazendo o saque no caixa eletrônico não era a mesma pessoa que fez o aluguel do veículo. A solução foi solicitar o mapa de rastreio do veículo. A locadora tinha um sistema de monitoramentos bastante eficiente e era possível saber com exatidão cada endereço que o veículo tinha circulado. Naquele momento, inclusive, o carro estava estacionado em um hotel localizado na Carolina do Sul. As autoridades então foram apressadamente para o endereço, e assim que entraram no quarto encontraram Michael, Tiffany e Alan. Junto com os três, os investigadores encontraram diversas evidências, como as chaves do carro do James, seus cartões de débito e crédito e também alguns objetos de valor que foram roubados da residência do casal. Com isso, a polícia prendeu os três imediatamente. Os interrogatórios começaram logo em seguida, e o foco total da polícia era encontrar James e Carol, que até então eles não sabiam que estavam sem vida. Tanto Michael quanto Alan permaneceram em silêncio por quase todo o interrogatório. Já a Tiffany inicialmente ficou calada, mas assim que ela percebeu que a casa tinha caído,
ela abriu a boca e tratou de contar que tinha uma quarta pessoa envolvida no caso. A polícia então foi até Bruce para ser interrogado, mas parece que o Bruce não ficou muito feliz por ter sido delatado. Tanto que assim que ele começou a ser interrogado, ele despreocupadamente contou tudo, exatamente tudo o que eles fizeram. O Bruce contou que deveria ter sido apenas um roubo e que ele não esperava que fosse chegar onde chegou. Logo em seguida, ele revelou que Michael tinha outros planos para o casal e os levou para a Geórgia, onde foram enterrados. Bruce levou as autoridades até o local do crime e quando foram desenterrados, James e a Carol foram encontrados abraçados. E foi assim que eles perderam a vida, de cortar o coração, né, gente? Um estava abraçadinho ao outro. A autópsia revelou que os dois tinham uma quantidade enorme de terra em seus pulmões e a causa da morte foi asfixia. Os 4 foram acusados de assassinato e o julgamento começou em outubro de 2007. Bruce se declarou culpado das acusações e por isso não foi a julgamento. Ele também passou a cooperar com a promotoria e revelou tudo o que sabia em detalhes. O Bruce demonstrou arrependimento e pediu desculpas à família da vítima. O Bruce, de 20 anos de idade, foi considerado culpado de assassinato em segundo grau e foi condenado a 45 anos de prisão. Alan, Michael e Tiffany se declararam inocentes de todas as acusações. Tiffany se defendeu chorando e lamentando, dizendo que era vítima de um relacionamento abusivo com Michael e que foi enganada e manipulada pelo companheiro. Ela disse ainda que imaginava que o casal seria apenas roubado e que a cova tinha sido aberta para esconder os objetos roubados. Bruce testemunhou contra Tiffany e revelou que ela participou de tudo, inclusive do planejamento do ataque ao casal. As joias de Carol foram capturadas pela câmera em uma foto no momento em que eles estavam comemorando na limusine. O tribunal do júri deliberou e considerou Alan, Michael e Tiffany culpados das acusações de assassinato em primeiro grau e recomendou para os 3 a pena capital. Michael e Tiffany tinham 25 anos de idade e Alan 20 anos de idade. Enquanto estava no corredor da morte, Tiffany deu uma entrevista e garantiu que era inocente e vítima de relacionamento abusivo. A defesa dos condenados tentou diversas vezes alterar a condenação, e no ano de 2017, uma decisão da Suprema Corte foi favorável a eles. Isso porque, quando o júri deliberou, a decisão não tinha sido unânime. Em 2016, houve uma alteração legislativa que determinava que a pena capital poderia ser recomendada ao juiz pelo júri somente quando a decisão do júri fosse unânime. A defesa então protocolou o pedido de revisão baseado nessa alteração da lei, e a solicitação foi aceita em 2017. Com isso, os 3 receberam uma pena de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Nesse meio tempo, o Alan descobriu o amor e acabou se casando e tendo um filho. Sua esposa e filho vão até o presídio para visitá-lo uma vez por mês, e ele também tem o direito de fazer uma ligação mensalmente. Rhonda guardou as cinzas de James e Carol num mesmo pote, para que eles possam definitivamente passar todo o tempo juntos como eles sempre quiseram. E você que passou todo esse tempo aqui comigo, quase 30 minutos, né? Eu vou pedir para você deixar o seu like se você ficou até aqui comigo e também se inscrever no canal, né, gente? Que não custa nada e assim rapidinho a gente chega logo nos 100 mil inscritos. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.